Que detalhe fundamental esse, Eulália, a nossa conduta que influi diretamente na observação que eles fazem. Né? Eulália, houve aí uma celeuma dentro do próprio movimento espírita, né, por causa da ausência das reuniões mediúnicas nessa direção da sua abordagem. Faz ou não faz? Faz virtual? Não faz virtual? Houve aí um debate que agora parece que se acalmou um pouco, né, porque pôde-se sentir realmente essas suas palavras iniciais que tão bem conduzem essa questão. Então, eu sei que existem pessoas que estão fazendo de modo virtual. Sim, é verdade. Mas assim, se para o exercício mediúnico com a participação do físico do médium presente na casa espírita, porque nós podemos estar presentes na casa espírita, convocados pela espiritualidade, agora não mais porque fomos com as próprias pernas, porque achamos que movidos de boa vontade lá estaríamos, agora nós somos convocados e toda uma equipe espiritual nos auxilia nesse desprendimento, porém, não conta só mais a boa vontade, agora o esforço que estamos fazendo para domar as más inclinações. Que coisa interessante isso, né? Porque agora somos obrigados a domar as más inclinações. Elas desencadeiam todo o restante das questões, né? Exatamente. Eulália, a mediunidade, sendo essa faculdade humana, própria do ser humano, estudada, orientada pelo Espiritismo, sempre causou preocupações, sempre causou cuidados. A doutrina espírita é muito clara quanto a isso. Você citou aí a Gênese, e nós nos lembramos igualmente que o livro dos médiuns, a codificação é sempre orientadora. Mesmo assim, nós sempre temos os médiuns que se aproximam agora do Espiritismo. Médiuns novatos, a todo instante estão surgindo pessoas com manifestações mediúnicas ainda descontroladas, necessitadas de orientação, e isso não deixou de acontecer durante a pandemia. E o que você tem visto das orientações, do papel do Centro Espírita nesse momento em que estão com as atividades suspensas? Graças a Deus, nós temos visto o empenho de muitos companheiros em manter tarefas online de condução de estudo, de reflexões espíritas. Isso vem de encontro ao que o benfeitor Emmanuel nos propõe no livro Consolador, exatamente na pergunta 387, quando ele diz qual é a maior necessidade do médium. Veja que ele não faz distinção entre o médium ostensivo ou com as faculdades mais amainadas, mas ele generaliza. A primeira necessidade do médium, antes da abordagem a qualquer tarefa espírita, é evangelizar-se. Emmanuel. Então, ele já nos diz, porque não é entre aspas, o receber espíritos que afasta as condições de perturbação atreladas à nossa condição moral e não à nossa condição mediúnica. Apenas o médium ostensivo, ele sente essas infiltrações mais fortemente na sua vida, motivo pelo qual ele deve ser o primeiro a se preocupar com a autoanálise, o autoconhecimento, a modificação da sua conduta, porque todos nós temos tendências e pendências graves. Então, não tem nem o perigo da pessoa entender errado, com T ou com P, porque são as duas, e a gente precisa observar. E o próprio Emmanuel ainda vem nos falar, no Seara dos Médiuns, exatamente, eu até estava procurando aqui o capítulo, a mensagem intitulada Médiuns, que os médiuns, na sua grande generalidade, são espíritos
altamente devedores, aqueles que contrariaram as leis divinas. Ora, você só se torna devedor, ou contrário às leis divinas, pela presença de falhas morais. Então, quando a gente diz assim, uma palavra arrebata, mas uma imagem convence, obviamente, a imagem da minha conduta, do meu esforço, convence os espíritos muito mais do que o meu discurso inflamado e vazio frente à utilidade dele para mim, em primeiro lugar, né?